Meus amigos, a guerra na Ucrânia continua na ordem do dia. Esta é a preocupação central, minha preocupação central neste momento. Estamos no dia 12 de março de 2022 e nada indica que o conflito na Ucrânia chegue a bom termo com a celebração da paz. Diante dos impasses que estão sendo colocados, e eu refleti aprofundadamente sobre os caminhos que poderiam contribuir para o fim da guerra na Ucrânia, mas também para acabar definitivamente com as guerras no mundo. Então este é o tema que pretendemos abordar a partir desse momento. O tema é como a guerra na Ucrânia pode chegar ao fim e como acabar definitivamente com as guerras no mundo. Este é o objetivo nosso nesta nossa apresentação. É apontar o que e como fazer para celebrar a paz na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e fazer com que as guerras cheguem definitivamente ao fim em nosso planeta, realizando o sonho do grande filósofo Immanuel Kant, expresso em sua obra A Paz Perpétua, e também o sonho de todos os amantes da paz, entre os quais eu me incluo, que só chegará ao fim desde que sejam eliminadas as causas do problema da guerra. E com isso, a paz se perpetue no mundo em que vivemos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e esta é a conclusão que eu chego a partir da análise do contexto geopolítico existente na região. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia só chegará ao fim desde que sejam eliminadas as causas do problema. Aliás, esse é o método que é adotado para a solução de qualquer tipo de problema. Ou seja, eliminar as causas. Então, eu, por exemplo, identifiquei duas causas da guerra. A primeira é a expansão da OTAN, Aliança Militar Ocidental, rumo às fronteiras da Rússia, promovendo o cerco deste país. Esta é a primeira grande causa da guerra. E segundo, o desejo do governo da Ucrânia de se incorporar à OTAN, que completaria o cerco da Rússia, tornando este país vulnerável a um ataque por parte da OTAN. Estas foram as duas razões que contribuíram para a invasão da Ucrânia pela Rússia, para derrubar o governo de extrema-direita, presidido por Volodymyr Zelensky, e eliminar a ameaça da Ucrânia se incorporar à OTAN. A invasão da Rússia na Ucrânia tem esses dois grandes objetivos. E essas foram as duas razões, as duas causas que eu coloquei, foram as duas razões que contribuíram para a invasão da Ucrânia pela Rússia. As tentativas de celebração da paz entre os governos da Rússia e da Ucrânia não têm produzido avanços nenhum. Foram realizados 3 encontros e nenhum avanço foi realizado, a não ser ao do estabelecimento de uma espécie de rota de fuga para que os refugiados
possam se deslocar para países vizinhos à Ucrânia. Mas todas as tentativas de paz entre os governos da Rússia e da Ucrânia não produziram avanços. E o que se observa é o aumento do banho de sangue de soldados e da população civil ucraniana. O aumento de refugiados, que já alcançou mais de 2,5 milhões de pessoas. E a destruição da infraestrutura da Ucrânia pelos bombardeios russos. A celebração da paz na Ucrânia não produziu avanços porque quem deveria negociá-la seriam os governos dos Estados Unidos e da Rússia. Porque só esses governos teriam capacidade de eliminar as causas da guerra. É preciso entender que a OTAN é o braço armado dos Estados Unidos, na Europa e no mundo. Então, se tiver que negociar a paz, tem que conversar com quem é responsável pela presença da OTAN nas fronteiras da Rússia. E o responsável é os Estados Unidos. De modo que a celebração da paz na Ucrânia deveria ser negociada entre os governos dos Estados Unidos e da Rússia. Porque só esses governos teriam capacidade de eliminar as causas da guerra. Urge a celebração de um acordo de paz entre os presidentes Biden e Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode deixar de se restringir à Ucrânia e evoluir para um conflito que se estenderia pela Europa e pelo mundo, se transformando em guerra mundial. Então, esse é o risco que se apresenta para todos nós. Se isto ocorrer, abriria o caminho para um envolvimento das grandes potências militares de consequências imprevisíveis com o uso de armas nucleares. É preciso que todos entendam que a guerra na Ucrânia é cenário da disputa entre a Rússia e os Estados Unidos. Ora, se é uma disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, eles é que deviam se entender. De um lado, temos os Estados Unidos que desejam a presença da OTAN na Ucrânia, e de outro, temos a Rússia, que não quer a presença da OTAN na Ucrânia. A guerra na Ucrânia só chegará ao fim se Biden e Putin chegarem a um acordo sobre o fim do conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. O acordo inicial entre Biden e Putin poderia ser a Rússia. Eu vejo duas etapas. Uma é um acordo inicial, que consistiria em a Rússia aceitar o cessar-fogo na Ucrânia, com a condição de os Estados Unidos e a OTAN desistirem da Ucrânia como um dos seus integrantes. Este seria o acordo inicial. A Rússia deixaria de bombardear a Ucrânia, haveria o cessar-fogo, e os Estados Unidos e a OTAN assumiriam um compromisso de não tentar integrar a Ucrânia entre os seus países integrantes. O acordo definitivo, aí já seria o segundo momento, seria a Rússia acabar com suas hostilidades na Ucrânia, liberando este país e assumindo o ônus de reconstruir a Ucrânia com a condição de os Estados Unidos e a OTAN abandonarem os países do leste europeu. Aí já seria um outro avanço importante. Os países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia, que foram incorporados à OTAN, que eles deixem de integrar a OTAN e deixem de se constituir em ameaça para a Rússia. Então, os Estados Unidos e a OTAN abandonariam os países do leste europeu. São 14 países que se integraram à OTAN, que fazem fronteira com a Rússia.
E, além disso, assumirem o compromisso de removerem as sanções econômicas e financeiras adotadas contra a Rússia. Então, o acordo definitivo, repito, consistiria basicamente no seguinte: a Rússia acabar com as hostilidades na Ucrânia, liberando o país, a fim de que a Ucrânia recupere a sua soberania, e, além disso, a Rússia assumiria o compromisso de reconstruir a infraestrutura da Ucrânia, que foi destruída com os bombardeios realizados pela Rússia. Esse seria o compromisso da Rússia: liberar a Ucrânia e reconstruir a infraestrutura da Ucrânia. Segundo, os Estados Unidos abandonariam, a OTAN abandonaria os países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia e que se integraram à organização do Tratado do Atlântico Norte, e, além disso, assumiriam o compromisso de remover as sanções econômicas e financeiras adotadas contra a Rússia. Eu creio que com isso haveria o desarmamento de espíritos, não só desarmamento do ponto de vista real, mas haveria a possibilidade de que pudesse haver uma nova convivência, uma nova base de convivência entre todos os países envolvidos nesse conflito. O acordo entre Biden e Putin seria vantajoso para os Estados Unidos e a Rússia, para a Ucrânia e para o mundo. Não há dúvida. A Ucrânia ganharia com este acordo porque acabaria com o sofrimento de sua população. Evitaria a ocupação militar pela Rússia, porque se a guerra continuar e com os avanços das Forças Armadas da Rússia na Ucrânia, é uma questão de horas para que a Ucrânia seja ocupada militarmente pela Rússia. Então, a Ucrânia acabaria com o sofrimento de sua população, se esse acordo prevalecer, evitaria a ocupação militar pela Rússia, recuperaria sua soberania sobre o território nacional e teria a reconstrução do país realizado pela Rússia. A Rússia, por sua vez, ganharia com este acordo, que haveria a remoção das sanções econômicas e financeiras contra ela adotadas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Haveria o abandono da pretensão da OTAN de adesão da Ucrânia como um dos seus países integrantes. E haveria o compromisso dos Estados Unidos e da OTAN de abandonarem os 14 países do leste europeu que integravam o sistema socialista do leste europeu, como Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Romênia e República Tcheca. Esses países deixariam de integrar a OTAN. Seria uma forma de a Rússia não se sentir ameaçada pela presença desses países em suas fronteiras. Os Estados Unidos e o mundo ganhariam com o acordo, porque deixaria de ocorrer a desestabilização da economia mundial, com graves repercussões nas economias de todos os países. A Europa ganharia com o acordo, porque desapareceria a ameaça de cessação de suprimento de petróleo e gás natural da Rússia e de desestabilização de suas economias em consequência deste fato. Para Biden e Putin celebrarem este acordo de paz, é preciso que a ONU, através do seu secretário-geral, assuma a sua responsabilidade de preservar a paz mundial. Saia dessa postura
contemplativa, passiva, diante dos fatos que estão ocorrendo. É preciso que o secretário-geral da ONU trabalhe no sentido da celebração da paz nos termos que nós estamos propondo. E que a China também, e todos os países amantes da paz, se mobilizem, visando sua realização. Um acordo entre Biden e Putin, nos termos que apresentamos, seria vantajoso para o mundo, porque afastaria o risco imediato de uma nova guerra mundial, que levaria ao fim da espécie humana. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial, aí já é uma outra questão que nós estamos apresentando. Uma questão é solucionar o problema imediato da guerra na Ucrânia. Mas para afastar definitivamente o risco de uma guerra mundial, e que se concretize a paz perpétua em nosso planeta, que foi defendida pelo grande filósofo Immanuel Kant, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial. A prática está demonstrando isso. O sistema internacional atual é incapaz de cumprir esse papel. O novo sistema internacional, que eu defendo, deveria funcionar com base em um contrato social planetário. O contrato social planetário seria o equivalente à Constituição do planeta Terra. Seria a lei maior do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo. O contrato social planetário deveria prever a existência de um governo mundial, cujo presidente deste governo mundial deveria ser eleito com mais de 50% de votos do Parlamento Mundial. Esse presidente seria eleito pelo Parlamento Mundial, a ser também constituído. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade do planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. O Parlamento Mundial deveria ser composto por um número determinado igual de representantes de cada país, que deveriam ser eleitos para este fim. O presidente do governo mundial só exercerá o comando do governo mundial enquanto contar com o apoio da maioria do parlamento. Se ele não se ele não obtiver a maioria do parlamento, ele deveria ser afastado e ser eleito um novo presidente que congregue a maioria do parlamento mundial. Portanto, se por maioria do parlamento houver a necessidade de substituição do presidente do governo mundial, isto deve ser feito. O governo mundial deve contar com uma estrutura organizacional capaz de lidar com a mediação de conflitos internacionais nos âmbitos das relações internacionais, tanto no plano militar, da economia global, do meio ambiente global, da educação, da saúde, da infraestrutura, da ciência e tecnologia, entre outras. Então, essa estrutura que deveria ser composta, que deveria ser composta e ser capaz de lidar com essas questões, deveria ser capaz de dialogar com o Parlamento Mundial e com os países integrantes do sistema internacional. Os parlamentares deveriam eleger a mesa diretora do Parlamento Mundial, que contaria com estrutura organizacional apropriada. A Corte Suprema Mundial deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo, escolhido pelo Parlamento Mundial.
que atuariam, os juristas, por tempo determinado, os quais deveriam eleger o presidente da corte para cumprir um mandato por tempo determinado. Então, o mandato dos juristas seria por tempo determinado e não, digamos assim, por um prazo até, vamos dizer assim, é como se fosse até o fim de sua vida. Então, na realidade, seria um mandato com prazo determinado, e cumprido aquele prazo, então, ou ele seria reconduzido, ou haveria escolha de um outro para substituí-lo. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza, praticados por estados nacionais e por governantes, de acordo com o contrato social planetário. Julgar conflitos que existam entre o governo mundial e o parlamento mundial, quer dizer, a Corte Suprema resolveria divergências entre o governo mundial e o parlamento e atuaria como guardião do contrato social planetário. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocados quando necessário. Portanto, com essa sistemática, o Parlamento Mundial legislaria com sucesso por meio de um processo democrático. Não haveria a necessidade de um ente que atuaria como policial do mundo, porque quem exerceria o poder seria o presidente do governo mundial, que requisitaria as forças armadas de determinados países e seriam convocadas quando necessário. O novo Estado de Direito será executado pelos 3 poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. No momento, no mundo, nós não temos um Estado de direito internacional. Esse novo Estado, o Estado de Direito, seria a primeira vez que o mundo teria um Estado de Direito internacional, seria constituído pelos 3 poderes: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O poder mundial repousaria, portanto, no Governo Mundial, no Parlamento Mundial e na Corte Suprema Mundial. O poder mundial não corromperia nem seria corrompido, porque haveria vigilância de todos os poderes constituídos. Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial atuariam como freios e contrapesos, visando a eficiência e eficácia do sistema internacional. Estas são, portanto, meus amigos, as medidas que deveriam ser adotadas a curto prazo para acabar com a guerra na Ucrânia e a médio prazo para acabar definitivamente com as guerras no mundo. Eu espero que os governantes, sobretudo o presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente Putin da Rússia, cheguem à conclusão de que essa nossa proposta é a que possibilitaria resolver, levar ao fim a guerra na Ucrânia. Quanto à proposta que nós estamos apresentando para acabar definitivamente com as guerras no mundo, esta é uma questão que deve ser objeto de amplo debate em todo o mundo, de ampla mobilização que deveria haver em todo o mundo, a fim de que um novo sistema internacional que assegure a paz seja implantado em nosso planeta. Estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer a respeito deste importantíssimo e relevante problema que é a questão da guerra na Ucrânia e a construção da paz no mundo. Um forte abraço para todos.